Boa noite, meu povo rico. E aí, gente, será? Será que tá entrando gente aqui? O Marcos, a Mari, Luiz. Boa noite, gente. Boa noite para quem já me viu hoje também, né? Que já não aguenta mais a minha cara. Eu já estive hoje aqui de manhã, não é assim, gente? Já estive hoje aqui de manhã. Boa noite, meu mentorado rico. De manhã eu tava com a voz bem melhor, né, gente? Mas eu acho que a voz já tá boa, já melhorou. Essa live vai ficar salva, tá bom? Pela honra e pela glória de Deus, para a felicidade de todos. Porque as lives da parte da manhã, que está acontecendo meio-dia 17, são lives do desafio e não estão ficando salvas, tá? Então, se você não está participando da live que acontece meio-dia e 17, participe das lives, porque elas não estão ficando salvas, tá bom? A gente está na terceira, amanhã a gente vai para o quarto dia. E hoje essa live aqui vai ficar salva e eu vim falar sobre reserva de emergência, tá bom? Isso mesmo, Marcos, estávamos juntos. Olha os os Monteiros aí, as meninas lá do espaço, que também nós estamos fazendo um trabalho lá, né, meninas? Vão ficar maravilhosas. Gente, me fala uma coisa, eu tô aqui com um quadro, eu nunca usei um quadro aqui com vocês, né? E aí, eu vou escrever aqui no quadro, me falem se vocês estão vendo normal ou se vocês estão vendo invertido, por favor. Vou escrever aqui reserva. Só que o pincel não tá muito bom, né? Não tá dando pra ver. Tá meio longe. Deixa eu ver aqui. Estão conseguindo enxergar? Melhorou, né? Tá, vocês estão vendo normal ou vocês estão vendo ao contrário, espelhado? Me diz aqui, por favor. Tá espelhado, né? Tá invertido. Tá. Então a gente não vai usar, tá bom? Então a gente usa em outra ocasião. A gente usa lá nas palestras do YouTube, então. Que lá nas palestras do YouTube não fica espelhado. Então, beleza. Então, beleza, é bom saber que aí a gente descarta o quadro, então. Então, vamos lá, gente. Eu recebi aqui algumas perguntinhas sobre a reserva e eu vou falar no final, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta também, deixa pra mim fazer a pergunta no final, porque aí não quebra a minha linha de raciocínio aqui dentro. Pode ser? A gente pode combinar assim? Então, vamos lá. O que eu quero falar com vocês, gente? Primeira coisa, Débora aí também, que é a próxima milionária, que está na mentoria. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar, então, com o nosso conteúdo sobre reserva. O que acontece, gente? Qual é o maior erro das pessoas? Quero começar falando sobre isso, desse erro. Qual é o maior erro que as pessoas cometem ao montar uma reserva de emergência? É querer montar uma reserva de emergência. Então, primeira coisa, papel e caneta já tá na mão, espero que já, porque quem acompanha as minhas lives aqui sabe que tem que ter papel e caneta na mão. Então, o primeiro erro das pessoas quando vão montar uma reserva é querer montar uma reserva de emergência. Então, para de querer montar a reserva de emergência, tá? Para com isso agora. Por quê? Porque tudo aquilo que você busca, você atrai para sua vida. Então, já viu aquelas pessoas que reclamam o tempo todo, que reclamam de tudo na vida, e aí às vezes parece que tudo de ruim só acontece com essa pessoa e que faz sentido ela reclamar tanto? Pois é justamente o contrário. É de tanto ela reclamar que ela atrai coisas ruins para a vida dela e coisas ruins só acontecem com ela. Então isso também vai acontecer com o teu dinheiro. Então para de querer ter reserva de emergência, porque quando você pensa em ter uma reserva de emergência, adivinha o que vai acontecer na sua vida? Coisas emergenciais vão acontecer.
Porque é para isso que você está juntando dinheiro, é para coisas emergenciais. Então, o que vai acontecer na sua vida são problemas, né? Já que você está juntando dinheiro para ter problema, o que vai aparecer na sua vida são problemas. Então, eu falei hoje mais cedo um pouquinho sobre modelo mental financeiro e está muito relacionado ao modelo mental do enriquecimento. Então, o que vocês vão começar a fazer? Vocês agora vão começar a juntar dinheiro para a reserva de oportunidade. Tá bom? Então, a partir de agora, vocês não vão mais falar reserva de emergência. Vocês vão falar sobre reserva de oportunidades. E aí eu vou contar aqui 2 historinhas para vocês, bem rapidinho, para vocês entenderem como que isso funciona, tá? Há mais de um ano atrás, mais de um ano ou mais de 2? 2019, 18, 19. Há mais de 2 anos atrás, gente, eu tive pedra no rim. E para quem teve pedra no rim, sabe que isso, assim, acontece do nada, né? Para quem teve pela primeira vez. Só teve uma vez até hoje. Sabe que é uma dor que, assim, que surge absolutamente do nada. É uma dor que surge do ovo. Você está totalmente bem, de repente você começa a sentir uma dor estrondosa, uma dor péssima, uma dor horrível, que você não sabe de onde vem. Toda posição que você tem que se colocar a pedra, né, a dor, ela persiste, ela fica muito ruim. Então, isso aconteceu comigo. Eu tive pedra no rim, por quê? Porque eu não bebia água. Porque eu trabalhava no banco na época e eu não podia tomar água, porque se eu tomasse água eu ia ficar querendo sair para no banheiro. E se eu saísse para no banheiro, eu não conseguia atender os clientes e os clientes me matavam, né? Era tipo assim que acontecia lá no banco. Então, eu não bebia água e acabou que eu tive pedra no rim. O que aconteceu quando eu tive a pedra? Eu fui para o hospital, fiz uma tomografia, não apareceu a pedra, né? O cálculo. Aí eu tive que fazer uma nova tomografia, dessa vez com contraste, né? Que é para aparecer um pouco mais lá no raio-x. E aí apareceu que eu estava com a pedra. O médico me mandou para casa, me deu uns remédios, falou que estava tudo bem, que eu ia conseguir espelhar a pedra naturalmente, mas que era para eu ficar bebendo água. Se 15 dias depois a pedra não saísse, era para eu voltar no hospital. Adivinha o que aconteceu? A pedra não saiu, né? Claro que a pedra não saiu. Porque eu não ia beber 6 litros de água que ele tinha me mandado beber por dia. E aí, a pedra não saiu, eu voltei para o hospital. No que eu voltei para o hospital de novo, sentindo aquela dor terrível, que parece que tem... Ai, gente, parece que tem alguma coisa dentro de você querendo sair, sabe? Querendo te rasgar. É muito esquisito, é muito estranha essa dor. Porque não é uma dor muscular... É muito estranha essa dor de pedra no rim. Aí eu voltei pro hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, eu não tinha forças para expressar a minha dor. Eu simplesmente estava sentada, né? Aí o primeiro a chegar lá foi o meu namorado. Eu estava sentada, branca, gente. Eu estava literalmente branca. Eu não sou branca, então me imaginem branca. Eu estava branca e as lágrimas escorrendo assim do meu rosto. Eu não tinha nem expressão, não conseguia nem falar de tanta dor que eu sentia mesmo. E aí, quando eu fui fazer uma nova tomografia para saber onde a pedra estava, adivinhem só? O plano de saúde não cobriu a minha tomografia. E adivinha quanto era a tomografia? A tomografia era quase R$1.800. Então, imagina se isso acontece com você agora, nesse momento. Imagina você ter que desprender R$1.800 para fazer uma tomografia. Senão aquela dor não ia sair de você, porque eu ia ter que fazer uma cirurgia, né? E se não fizesse cirurgia, eu ia ficar com aquela dor ali. Aquela dor poderia me causar uma infecção urinária, e a gente sabe que infecção urinária mata, né? É uma doença muito séria que pode levar a pessoa a óbito. Então, naquele momento eu não pensei 2 vezes. Então, é um momento que a gente precisa da nossa reserva, e que nesse momento ela é uma reserva de emergência. Mas até naquele momento eu não pensava nela como uma reserva de emergência, mas ela me serviu como uma reserva de oportunidade, uma oportunidade para eu melhorar a minha saúde. Foi uma situação de risco? Foi uma situação de risco, mas ela serviu como uma oportunidade para eu melhorar a minha saúde, porque se eu não tivesse aquele dinheiro naquele momento, eu não teria feito a minha tomografia e eu não teria conseguido fazer a minha cirurgia, que eu fiz no caso no dia seguinte, e já estava livre da pedra, já estava livre de dor, graças a Deus, tá? Então, essa foi uma situação. A segunda situação, lá na minha mentoria eu conto uma situação que aconteceu comigo em abril, mas acabou de acontecer uma nova situação na minha vida que eu resolvi tirar da minha reserva de oportunidade, que é mês que vem, agora em outubro, né, eu vou para o congresso
lá com a Associação Comercial, e quem vai estar nesse congresso é a Paola Carosella, que é a minha super fã, que eu amo essa mulher, gente, eu vejo tudo dessa mulher, eu amo a Paola Carosella, só que eu vou precisar desprender de um valor que não estava no meu orçamento, que não era um valor que eu estava imaginando que eu ia gastar neste momento, né, não é um valor baixo. E aí eu olhei para minha reserva, a reserva olhou para mim, eu olhei para a reserva, eu falei assim, você quer saber? Você, reserva, é uma reserva de oportunidade. Então eu vou te aproveitar, eu vou te usar. Então, sem precisar atrapalhar o meu orçamento financeiro, sem precisar atrapalhar as minhas finanças, eu peguei esse dinheiro e eu vou lá nesse congresso, né, para ter oportunidade de conhecer, então, a Paola Carosella. Fora várias outras oportunidades que já surgiram aí na minha vida, mas eu quis trazer essa que é a mais recente. Então, gente, começa a pensar dessa forma, tá? Começa a pensar que você não precisa de uma reserva de emergência. Você precisa de uma reserva de oportunidade. Então, teve uma vez que chegou uma pessoa pra mim, acho que eu falei isso no nosso primeiro encontro do desafio, se eu não me engano, que chegou uma pessoa pra mim e falou assim comigo, Amanda, todas as vezes que eu tô com as minhas finanças organizadas, aparece alguma oportunidade irresistível para eu gastar o meu dinheiro, e aí eu gasto e eu me atrapalho todo nas minhas finanças. E aí eu fiquei pensando assim, como assim, gente, uma proposta irresistível para gastar dinheiro? O que seria uma proposta irresistível para gastar dinheiro? E aí eu falei para ele que é o seguinte, ele consegue, né, lidar com esses momentos de proposta irresistível para gastar dinheiro se ele tiver uma reserva. Porque se você tem uma reserva, você não precisa se descontrolar financeiramente para poder aproveitar as oportunidades do dia a dia. Só que quando você não tem uma reserva, o que você faz? Você impulsivamente compra coisas que naquele momento você não poderia comprar, e isso atrapalha todas as suas finanças. Então pensa que é o seguinte, a vida financeira que você está vivendo hoje, ela é consequência de todas as suas escolhas passadas. Então você merece a vida financeira que você está tendo hoje, porque você chegou nesse ponto devido às escolhas que você fez no passado. E se você não tem finanças organizadas, eu tenho certeza que você não tem reserva financeira. Você não tem reserva nem de emergência nem de oportunidade, e você precisa ter, tá? Então esse foi um motivo. E o segundo motivo é para investimentos. Então eu estava aqui agora numa consultoria, né, com a Márcia, e aí ela falou pra mim que ela tem um dinheiro X guardado e ela quer melhorar, ela quer saber onde investir esse dinheiro, porque esse dinheiro está na poupança. Na poupança. Aí eu falei assim com ela, amiga, eu acho que eu vou colocar um marca-passo para cada vez que eu escuto as pessoas falando que tem dinheiro na poupança, porque eu dou um mini infarto. Então ela tá com dinheiro na poupança e ela quer investir melhor esse dinheiro. E a primeira coisa que eu perguntei para ela foi, qual é o teu padrão de vida? Pra gente montar primeiro de tudo a tua reserva. Por quê? Não adianta você investir sem ter uma reserva, porque se acontece qualquer coisa na sua vida, você vai precisar de dinheiro fora do seu orçamento. E aí onde que você vai? Lá no seu investimento. E aí o que acontece com o seu investimento? Você sabota o seu investimento e não consegue atingir o seu objetivo, porque você não tinha o raio da reserva. Então você precisa ter a reserva, percebe? Oi, Sirlene estava aqui hoje de manhã comigo também. Então, percebem, gente, a importância da reserva? E aí eu recebi uma pergunta, Amanda, então como que eu faço para montar a minha reserva? Então vamos lá, quem me perguntou isso foi o Joel. O Joel tá aqui, Joel? Joel, gente, toda vez que eu falo Joel, eu lembro daquele jogador do Cruzeiro, Joel Cruel. Vocês conhecem o Joel Cruel? Aí hoje todo mundo que eu conheço chama Joel, eu chamo de Joel Cruel, a pessoa fica sem entender. Mas vamos lá que não é esse o assunto da live. Então, ele me perguntou como que eu começo então a montar uma reserva. Primeiro de tudo, você precisa saber qual é o seu padrão financeiro. Porque a sua reserva financeira, ela vai ser montada em cima do teu padrão financeiro. Então, se eu tenho um padrão de R$1.000, a minha reserva, ela tem que ser pensando no meu padrão de R$1.000. Então, se eu pretendo ter 3 meses de reserva, 6 meses de reserva, 1 ano de reserva, não importa. Mas você, primeiro de tudo, precisa saber qual é o seu padrão de gastos hoje, incluindo todos os seus investimentos. Porque vamos pensar o seguinte, vou fazer uma pergunta aqui para você. Se hoje
você para de receber a sua renda, independente de onde vem a sua renda, tá? Se é trabalho fixo, se é algum empreendimento que você tem, independente do que seja. Se hoje você para de receber a sua renda e você não tem como mais trabalhar, não tem como mais construir nenhuma renda, por quanto tempo você consegue manter o seu atual padrão de vida? Vou te dar 1 minuto para você pensar. Apesar de que eu acho que você já sabe a resposta, né? Então, se hoje você, se você é assalariado e você é mandado embora e não tem direito a seguro-desemprego, por quanto tempo você consegue manter seu padrão de vida e manter as suas contas pagas? Se você é empresário e aí você entra em falência agora, por quanto tempo você consegue manter o seu padrão de vida? Considerando que você não pode mais trabalhar, que você não consegue mais trabalhar, não consegue fazer mais nenhuma renda, durante quanto tempo você consegue manter o seu padrão de vida? Isso é muito importante, gente. É muito importante você saber responder essa pergunta e é muito importante que essa pergunta não seja uma pergunta de Amanda, 1 mês, 1 semana, nem sei, eu entro em desespero, eu entro no cheque especial, tá? Porque aí você não está tendo segurança financeira. E segurança financeira, eu não sei se vocês lembram, mas eu trabalho com a tríade do dinheiro. Vou voltar aqui com o quadro, eu sei que o quadro está invertido, mas não tem problema, tá? Aqui, ó, a tríade do dinheiro, eu não gosto de falar de jornada, porque já ficou muito batido esse negócio de jornada financeira, jornada aquilo, mas é como se fosse uma jornada, tá? É como se fosse um passo a passo. Então, pensa aqui numa montanha, ó. Pensa aqui numa montanha. Você está aqui no pé da montanha. Você consegue chegar no alto da montanha se você não passar pelo pé da montanha? Não. O que é o pé da montanha? É a segurança. Será que eu vou conseguir fazer um S invertido? Acho que eu consegui, né? É a segurança financeira. Ai, meu Deus. É isso aqui, né? Isso. Aqui é a segurança financeira. Se você não tem essa segurança financeira muito bem estruturada, se você não tem essa base aqui muito bem estruturada, você não consegue chegar lá em cima, no topo da montanha, que é a liberdade financeira. Então, você precisa, primeiro, estruturar a tua base. E qual que é a tua base? É a segurança financeira. É o momento que você tem as suas finanças organizadas e você tem uma reserva, tá? Uma reserva de oportunidade, uma reserva financeira que vai, então, te garantir conseguir construir, conseguir escalar esse seu percurso, esse seu caminho para a riqueza. Então, precisa ter uma reserva, tá bom? Então, o primeiro passo para você construir a sua reserva: saiba o valor da tua segurança. Saiba o valor do teu padrão de vida. E o padrão de vida, ele inclui os seus investimentos. Porque se você para de receber a sua renda, você não pode parar de investir. Senão você está sabotando a sua caminhada, tá? Então você não para de investir. Então você precisa ter um valor de padrão de vida que inclua os seus investimentos. Faz sentido isso que eu estou falando? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você precisa saber o valor, calcular o valor da sua reserva. Quanto custa a sua reserva? A minha reserva custa 7 mil reais, a minha reserva custa 10 mil reais, a minha reserva custa 20, a minha reserva custa 70. Vai depender muito do teu padrão. Então, você precisa saber o valor da tua reserva. Sabe o valor da tua reserva? Agora vamos começar a juntar dinheiro para isso. E aí algumas pessoas me perguntam: Amanda, quanto que eu tenho que juntar mensalmente para construir a minha reserva? Isso, gente, não tem regra, tá? Vai muito do teu senso de urgência com relação a isso. Então, se eu tenho um senso de urgência muito grande para ter a minha reserva, é claro que eu vou me esforçar para juntar um pouco mais. Se eu não tenho um senso de urgência muito grande, eu não preciso juntar tanto assim. Eu posso juntar menos e pegar, o dinheiro que sobrar para outros objetivos. Então, quando eu estou atendendo, quando eu estou mentorando alguma pessoa, a gente faz esse estudo para saber se ela precisa de uma reserva com urgência ou não. Porque tem pessoas que não precisam de uma reserva com urgência, tem pessoas que precisam de reserva com urgência.
Então a gente precisa fazer esse estudo. Então, qual que é o meu conselho, né? Qual que é a minha orientação? Comece juntando 5% da sua renda para alocar para reserva, tá? Então, se você recebe R$1.000, você vai juntar quanto? Você vai juntar R$50. Então, se você recebe R$2.000, você vai começar juntando R$100. Se você está juntando 5% e percebeu que está tranquilo, que está ok, que isso não está atrapalhando a sua vida, aumenta um pouquinho, passa para 10%, tá? Então, se antes eu juntava 50, vou começar a juntar 100. Se antes eu juntava 100, vou começar a juntar 200. Se percebeu que está tranquilo, aumenta mais um pouquinho, tá? Então, isso tem que ser uma jogada de cintura. Mas eu sempre começo indicando a pessoa para ela começar com 5%. Até porque não é o ideal, gente, vocês juntarem dinheiro só para a reserva. O dinheiro que sobra, ele tem que ser alocado para pelo menos 3 objetivos. O primeiro objetivo é o objetivo da reserva, caso você não tenha. O segundo objetivo é o objetivo para sua independência financeira, porque todos nós sabemos que a gente não vai conseguir aposentar com tanta facilidade assim. Então, você precisa aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você aposentar sem a ajuda de governo e aposentar rápido, com enriquecimento. Então, o segundo objetivo tem que ser para o seu investimento de longo prazo. E o terceiro objetivo é um objetivo para algum sonho seu, que seja de um carro, que seja de uma viagem, que seja de um celular, tá? Então, a gente pega esse dinheiro que sobrou e realoca nesses 3 objetivos prioritariamente. Então, você nunca vai pegar 100% do dinheiro que sobrar e jogar na tua reserva, a menos que você precise de uma reserva de forma urgente, tá bom? Então, essas são as minhas orientações a respeito da reserva. E eu tive uma outra pergunta. Teve uma outra pessoa... eu tive mais outras 3 perguntas, e as outras 3 perguntas eu acabei que eu já respondi elas aqui, tá? A outra pergunta foi do Fábio, se não me engano. Ele perguntou se o fundo... agora me fugiu o nome do fundo que ele queria, mas depois eu vou postar aqui. Ele me perguntou se o fundo X lá era um fundo bom para colocar a reserva, para investir a reserva. E o que acontece? Primeiro que fundo de investimento depende muito de qual fundo é, porque tem fundo que você consegue trabalhar mais no curto prazo, mas a maioria dos fundos a gente trabalha pensando no longo prazo, tá? Então, esse fundo específico que ele me mandou, esse fundo ele não está aberto mais. Ele não está aberto para cotista, ele está fechado. Então, a começar daí, esse fundo você nem consegue investir nele, tá? Mas fundos de renda fixa são sim bons investimentos para você colocar a sua reserva, mas não a sua reserva toda. Por quê? Vamos pensar aqui o seguinte comigo. Um fundo, ele pode ter ali uma liquidez de 2 dias úteis, tá? De resgate. Se acontece uma coisa com você agora e você precisa de dinheiro agora, e o seu dinheiro da reserva está lá no fundo, ou então está lá no Tesouro Selic, né, que é o que a maioria das pessoas indicam, esse dinheiro não vai cair na sua conta imediatamente. Ele vai demorar um tempo para ele cair na sua conta de custódia da corretora, e depois que ele cair na sua conta da corretora, você ainda tem que fazer uma transferência para o seu banco. Então, ele vai levar em torno de uns 3 dias úteis para poder cair na sua conta. Então, não é ideal que você deixe 100% da sua reserva nesses tipos de produtos. Então, um pouquinho da sua reserva você pode deixar assim na poupança, mas só um pouquinho, tá, gente? Só um pouquinho. Na verdade, para os meus clientes, eu nem falo que eles têm que deixar na poupança, tá? Eu falo que eles têm que deixar no CDB do Banco Inter. Porque ali na CDB do Banco Inter, que é a que eu recomendo porque é a que eu utilizo, né, a CDB e a LCI, você consegue ter um resgate tão rápido quanto na poupança. Então, e rende mais do que a poupança, tá? Então, dinheiro para reserva financeira não pode estar alocado em produtos de investimento de médio e longo prazo. Tá bom? Não pode, porque não é o objetivo desse dinheiro. O objetivo desse dinheiro é o uso imediato. É para imprevistos do dia a dia, para coisas que acontecem no dia a dia, tá? Esse mês eu tive um atraso no meu pagamento, mas eu preciso pagar as minhas contas. Então, eu vou pegar ela da minha reserva e depois eu reponho a minha reserva, ok? Então, gente, lembrando aqui,
as dicas, né, e os passos. Primeiro, pare de querer ter uma reserva de emergência. Busque ter uma reserva de oportunidade. Segundo, estruture a sua segurança financeira antes de querer pensar em ir para o próximo passo. Então, estruture a sua base para que você consiga ter aí uma base sólida que te permita construir um planejamento de médio e longo prazo, tá? Feito isso, organizou as suas finanças, porque também como que você vai montar uma reserva sem ter dinheiro sobrando? Né? Não tem como. Então, organizou as suas finanças, tá conseguindo viver dentro do dinheiro que você tem? Tá conseguindo fazer esse dinheiro sobrar tranquilamente? Esse dinheiro, prioritariamente, ele precisa ir primeiro para uma reserva. E onde você vai investir essa reserva? Você vai investir num produto de liquidez diária, um produto que te dê um resgate rápido, num produto seguro e não num produto arriscado, ok? Alguma dúvida, gente? Ah, tem sorteio. Tem que fazer o sorteio. Lembrei que agora. O sorteio do planner. E aí, Amanda, mas como é que eu vou montar a minha reserva se eu ainda nem estruturei as minhas finanças, se o meu dinheiro não sobra, se tá tudo uma bagunça, e que não sei o que, Gente, muito simples. Eu tenho um curso, a Mari tá aqui, a Mari é minha aluna do curso, né, Mari? Eu tenho um curso de controle financeiro pessoal na prática, que ele te ensina na prática tudo que você tem que fazer para organizar as suas finanças e fazer o seu dinheiro sobrar sem perder qualidade de vida. Inclusive lá dentro do curso tem um módulo que eu dou mais de 30 dicas práticas, tá bom? Para você conseguir fazer o seu dinheiro sobrar no dia a dia sem perder qualidade de vida. Então a Mari tá aqui. O que a Mari tá falando aí? Uma parte da reserva pode deixar na conta do Nubank? Pode. Pode sim, tá? Só que tem que lembrar que é o seguinte, a conta do Nubank é uma conta de pagamentos, então quando você for pagar a sua fatura, ele vai acabar tirando dessa sua conta, né? Então só tem que tomar cuidado para que isso não aconteça, ok? Então, quer fazer esse curso? Entra lá na minha bio, tá? Que eu vou colocar lá na bio ou me chama no direct, porque o curso ele ainda não tá aberto. Tá bom? Ele abre de mês em mês aí para novas turmas. Então, entra lá que você vai cair na lista de espera. E assim que eu vou fazer o lançamento da próxima turma, você vai ficar sabendo para você entrar nesse curso. Ok? O que mais que a gente tem aqui de pergunta? Ai, gente, vamos lá fazer esse sorteio, né? Que já tá passando a hora. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Amanda, CDB do Santander é igual ao Banco Inter? Então, depende de qual CDB você está falando. Sabe por quê? Eu parei de responder esse tipo de pergunta, porque tinha gente que vinha para mim e falava assim, Amanda, CDB do banco tal, vale a pena? E assim, gente, CDB tem sempre o mesmo rendimento, né? Que é a taxa DI. Só que depois eu investigar, eu descobri que as pessoas não estavam falando de CDB, as pessoas estavam falando de fundo DI, de taxa CDI, tá? Então, se realmente for CDB, a CDB não é um fundo, tá? CDB é um título privado de liquidez diária que rende CDI. Então, você tem que olhar se ele está acima de 100% do CDI. Se ele estiver acima de 100% do CDI, ele tá bom, tá? Normalmente, ele é bom mesmo, bom mesmo de verdade, se ele for acima de 110, tá? Se ele for 100%, ele tá ok. Se ele for abaixo de 100%, não vale a pena. Tira o seu dinheiro daí que você tá perdendo dinheiro, tá bom, Sirlene? Então, só avalia se ele tá com rentabilidade a partir de 100% da taxa DI ou do CDI. Se ele tiver com essa rentabilidade, você pode deixar ele aí tranquilamente, que ele tem liquidez diária, tá bom? Você não vai perder o seu dinheiro, ele tem garantia do FGC, então tá tudo tranquilo para ser uma reserva, tá bom? Para outros objetivos de médio e longo prazo, ele é péssimo, Aí tem outros que são melhores do que ele, tá? Deixa eu entrar aqui no sorteio Graham. Abaixo de 100% geralmente é que os bancos oferecem. Sim, isso mesmo. Abaixo de 100% é geralmente que os bancos oferecem. Porque você vai conseguir acima de 100% se for pelas corretoras e aí eles vão te exigir um valor maior de aporte também, né? Essa CDB do Banco Inter você consegue entrar com R$100. Então, ela é uma boa opção para quem ainda não tem tanto dinheiro para começar a investir,
né? Então, acima de 100, a partir de R$100 você consegue investir lá na CDB do Banco Inter. Então, deixa eu colocar aqui o meu Instagram pra gente fazer o sorteio. Tchan, tchan, tchan. Ai, gente, vai ficando sem voz de novo. Tá, maluco. Olha que eu tô bebendo água hoje o dia inteiro. Vamos lá, deixa eu virar aqui a tela. Aqui, ó. Vamos lá, vamos sortear o número. Gente, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir conferir todas as instruções do sorteio, tá? Então, eu vou fazer 2 sorteios. Não, vou fazer 3 sorteios. Eu vou fazer 3 sorteios. E aí, se essa primeira pessoa não tiver cumprido todas as regras, eu olho a segunda pessoa. Então, a pessoa que ganhou foi a Luísa. Tá? Depois eu vou conferir se a Luísa realmente ela cumpriu com todas as regras. Me parece que sim, né? Agora, se a Luísa não tiver cumprido, a segunda pessoa que ganhou foi a Luísa de novo. Não, então não pode. A terceira pessoa que ganhou, a segunda, né, foi o Gustavo, olha só. Então, se a Luísa não tiver cumprido com todas as regras, o Gustavo foi a segunda pessoa. Se nem a Luísa e nem o Gustavo tiverem cumprido, a terceira pessoa foi o Gustavo de novo. Não, não dá. Foi a Luísa. Olha, gente. Foi a Aninha, tá? Então, são essas 3 pessoas. Luísa primeiro, depois Gustavo e depois Aninha. E aí, gente, eu vou conferir, tá? Depois as regrinhas, se todo mundo seguiu essas regrinhas. Agora eu não vou conseguir fazer isso porque eu tenho uma cliente neste exato momento que está me aguardando, mas que é a Roberta. E aí, será que a Roberta tá aqui? Você tá aqui, Roberta? Acho que não, né? Mas, se a Luísa não tiver cumprido com todas as regras, quem ganhou foi o Gustavo. Se o Gustavo não tiver cumprido com todas as regras, quem ganhou, então, foi a Ana. Tá bom? Então, relembrando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem no direct. Se vocês quiserem fazer parte da próxima turma do curso, me manda no direct também, que eu vou te mandar o link da lista de espera, tá bom? Ou então vai lá no link da bio. E aí, a Mari tá aqui, a Mari pode dizer como é que tá sendo a evolução dela dentro do curso, né, Mari? Se bem que a Mari, toda live a Mari tá aqui falando do curso, que o curso, né, tá uma maravilha. Então, boa noite para todos vocês e amanhã nós temos live de novo, tá bom? Amanhã nós temos live de novo e amanhã eu vou falar sobre aposentadoria, tá bom? Como que você faz para atingir a tua aposentadoria. Então, beijo, gente. Fiquem com Deus. Uma excelente noite para vocês. E essa live vai ficar salva. Então, se você gostou, compartilhe aí com o pessoal para todo mundo parar de ficar falando de reserva de emergência. Pelo amor de Deus, gente. Reserva de emergência, não. Vamos falar de reserva de oportunidade daqui para frente, ok? Então, beijos e até a próxima. Até amanhã.